Salve, salve pessoal, aqui é o Fanta e seja muito bem-vindo a mais aqui um vídeo da semana. E hoje, galera, eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Nós vamos falar sobre um papel específico. O vídeo de hoje eu vou fazer aqui junto com vocês um estudo sobre a nossa querida Eletrobras. Primeiramente, de onde veio a ideia desse vídeo? Galera, hoje em dia, para eu aprofundar em alguma empresa, alguma coisa tem que me chamar a atenção, em especial fluxo e preço. E foi o caso da Eletrobras, achei o gráfico aqui um pouco interessante. Fui aprofundar um pouco mais, porque é um papel de muitas possibilidades, e decidi gravar um vídeo aí num formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tá? A ideia de hoje é tentar trazer um estudo aqui na parte de preço, fluxo, opções e fundamentos da Eletrobras. Sem mais delongas, já está direto aí na tela. Como diria Jack, né? Vamos começar do início. O que que me chamou a atenção na Eletrobras? Bom, a gente pode ver que graficamente, simplificando aqui a análise gráfica, teve um período de acumulação de agosto até outubro, depois teve uma alta, que foi realmente a alta natural de praticamente todos os ativos da bolsa. Ela bateu aqui num topo de simetria no 47,59 e agora está fazendo a distribuição. Então, pessoal, aqui no meu ponto de vista, ela está num ponto de decisão, tá? Porque graficamente isso pode ser uma distribuição para voltar no ponto de acumulação, ou pode ser, pessoal, um pullback para romper o nosso ponto de simetria que foi marcado por último, tá? Porque se a gente olhar num prazo um pouco mais longo, ó, isso aqui pode ser um pullback até aqui para fazer esse formato aqui que está em verde para vocês. Aqui esse verde que é translúcido, fica ruim. Deixa eu pegar uma cor melhor. Então pode fazer o pullback para fazer ou essa alta aqui ou retornar ao ponto aqui de acumulação. Agora, Fanta, você fez um vídeo para falar que o ativo pode cair ou pode subir. Qual é o sentido disso? Não, pessoal, calma. Isso aqui eu estou apresentando as possibilidades que podem acontecer, tá? Agora tem os detalhes que eu quero aprofundar, por isso que eu quis gravar vídeo ao invés de simplesmente escrever. Vamos lá. Esse aqui são os cenários possíveis, porque se a gente olhar o movimento grande e graficamente, ainda é uma tendência de baixa que pode estar distribuindo até o próximo ponto de acumulação. Porém, o que que me chamou a atenção? O que que justifica um possível pullback ali para a gente romper o 47,59? Se a gente olhar o price action um pouco mais de perto, e de uma forma um pouco mais simplificada, a gente já vê, pessoal, uma briga de preços maior aqui nessa região. Então, graficamente falando, se o papel conseguir manter os 38,89, pode sim dar um repique até pelo menos ali o 44,17. Então, para esse papel, pessoal, eu vejo alguns tipos de operações, tá? Para o cara que é trader, quer pegar um movimento pequeno, com retorno aí de 5, 6, 7%, essa região aqui pode ser uma região de compra, pensando num alvo aí de 44,17, se manter os 38,89, tá? Agora, para o cara que é holder, o cara que quer acumular essa ação, ou quer fazer um trade maior, por exemplo, comprar na região de acumulação do 35,78 para vender no final da simetria, que é o 47,59, se a gente olhar o gráfico mais de longe, o movimento realmente é esse, ó.
essa área foi a que mais teve aderência. Então, o trade grande poderia ser uma compra no 35, 50 e 78 para uma venda no 47 e 59. Só que isso a gente tem que ter em mente que pode demorar um tempo. Mas eu acredito que a Eletrobras tenha um carrego muito positivo, já que você pode operar venda coberta até o seu alvo e ir remunerando melhor aí o seu ativo. Agora, essa é a grande pergunta. Será que compensa carregar esse ativo? Vamos lá. Eu fiz aqui, pessoal, um comparativo de Eletrobras em 2, 5 e 10 anos, tá? Vocês podem perceber que comparando com o CDI, na década é um ativo vencedor. Ou seja, vale a pena se você for carregar. Porém, se você olhar em 5, ele já fica aí um pouco mais do que o CDI, né? Pouco mais de 100%, mas muito pouco, é uma briga boa. E 2 anos já começa aí a perder para o CDI. E qual a minha visão nesse ponto de vista, tá? Entre no trade com clareza. Ou você entra para fazer um trade curto com ganho pequeno e stop rápido, ou você entra para fazer um trade com um pouco mais de paciência, que como a gente pode ver aqui pelos índices, podem ser alguns anos, e operando opção no meio do caminho. Isso aí pode ajudar bastante a reduzir esse custo e fazer você vencer o CDI ao longo do tempo. Se a gente olhar aqui no UpLab, a gente pode ver que tem opções aqui até outubro de 2025. Então, esse é um papel, galera, que tem liquidez para fazer estrutura, tem muito fundo operando, nós já vamos falar sobre isso. Tem vários strikes aqui, os mais longos até tem um pouco menos, né? Pela questão de abertura. Mas conforme a gente for andando aqui, ó, como já vai aumentando a quantidade, em 60 dias, 70 dias, que você consegue aí operar em qualquer corretora praticamente, é, já é perfeitamente operável de forma mensal, inclusive com trava horizontal de linha e outras estruturas, tá? Se colocar os 40 dias aí, que é o que todas as corretoras operam, você consegue operar normalmente uma renda mensal, tanto de call quanto de put. A gente pode ver aí que tem strikes até 52,68. Preço que eu não acredito que chegue, tá? Mas tá aqui aberto. E tem como strike mínimo 31,93, o que pode fazer sentido, já que tem muito ruído político nesse papel. Agora, uma parte importante. Como está a estrutura acionária desse papel? Galera, quem carregar esse papel por um tempo tem que entender que vai ser sócio do governo por um tempo. Então, se você tem uma ideologia que não te permite fazer isso, não seria o papel para você. Porém, eu aqui sou trader, eu olho o preço e graficamente a gente pode ver que está tendo uma redução de fluxo vendedor. Então, é um papel que ou você faz um repique de trade, ou você opera opção até chegar no alvo, comprando devagar até o ponto de acumulação. Do 30 e... Esse aqui que eu marquei, peraí. Do 35 e 78. Então, nós temos aqui dois operacionais. Ou você vai acumulando o papel devagar, comprando conforme ele cai e operando call e put para descontar o seu custo de carrego e vencer o CDI, ou você faz um trade curto baseado nesse price action aqui, que está tendo redução de fluxo vendedor. Então, naturalmente, nós podemos ter um repique, assim como foi na Embraer essa semana, mas de forma inversa. No caso da Embraer, estava esticada, a gente entrou num short. No caso da Eletrobras, nós vamos fazer o contrário. Ela está descontada e está tendo uma redução do fluxo vendedor. Então, pode valer a pena um trade curto aí. Comprar no 38
44,89 para vender entre 41,34 e 44,16, que seria aí o alvo final de curto e médio prazo. Ou você pode operar como holder, conforme eu expliquei, comprando e operando opção até o 35,78 para vender aí no 47,59. Galera, esse 47,59 eu já acho um pouco complicado de chegar, tá? Porque aí vai depender muito do governo, como a gente viu ali. É uma coisa que pode demorar alguns anos para acontecer, ou se sair algum fato relevante que faça esse preço se movimentar. E fora essa questão gráfica, né, para não ficar parecendo apenas grafista, quais as outras questões que me chamaram a atenção aqui na Eletrobras? Primeiro, Lírio Parisotto aqui, como acionista há muito tempo, inclusive, Banco do Brasil também. E aqui a parte ruim, né, que eu estava comentando, o governo, ações em tesouraria, BNDES, mas aqui a gente tem que olhar preço, tá? É uma estrutura acionária até que bem diversificada, o que pode, talvez, dificultar crescimento. Por isso eu ressalto a necessidade de se operar a opção. Mas se você usar ali venda de put com delta 15 e venda de call com delta 20, muito provavelmente você consegue as duas remunerações e consegue aí vencer o CDI no tempo, como a gente viu aqui. É claro, pessoal, que assim, quando a gente coloca 10 anos, ela venceu o CDI aqui com folga, né? Deu mais aí de 200% do CDI. Porém, eu sou um pouco receoso com esse tipo de comparação, porque tudo que você esticar tempo suficiente tende a vencer. Então, basta pegar um ciclo de alta maior num período de tempo. Janela comparativa é um negócio meio complicado, mas a gente tem que ver. E por fundamentos, será que vale a pena? Tava dando uma olhada aqui, ó, para o cara segurar, ela tem uma média de dividend yield aí em torno de 3,91. Tá 4,5. O que pode talvez justificar uma compra até o 35,78, porque você vai melhorando seu yield on cost ao longo do tempo. Mas a gente pode ver, ó, que tirando aí os anos de 2016, 2018 e 2019, ela tem um pagamento de dividendo que, apesar de ser inconstante na questão de valores, é consistente na questão do tempo. Então, alguma coisa sempre vai pingar. E qual seria a mentalidade de trade aqui? Compra, segura, vai pegando dividendo e opções ao longo do tempo. Conforme o papel cai, você aumenta a posição e reduz o seu médio. Usa opções para acelerar o processo, conforme a gente ensinou aí na mentoria e conforme a gente pratica na assinatura. E ao longo do tempo, você vai aumentando a posição no médio cada vez menor, até o dia de realizar. Aí vai do perfil de cada um. Graficamente, pessoal, pelo que eu vi de fluxo, eu acredito que seja um papel para um trade curto, tá? Pode dar aí uns 5, 7% em coisa de uma semana, talvez aí, quem sabe. Vamos monitorando. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção também, se a gente pegar o PVP aqui, ó, abaixo da média, então vale a pena começar a comprar nesse preço, já que você está levando a empresa abaixo da média histórica de valor patrimonial. Aqui eu tenho dados desde 2014 até o atual. E basicamente, pessoal, isso aqui significa que o preço de hoje equivale a mais ou menos 0,8% do valor patrimonial, ou seja, você está levando 0,20 de empresa a mais. Isso é regra de livro. Agora, é sempre importante
a gente olhar a média, porque se a gente pegar aqui de 2014 até a atualidade, a gente pode ver que nunca a Eletrobras valeu exatamente o valor patrimonial. Ela sempre teve um desconto em relação ao valor patrimonial ao longo do tempo. E isso é natural, por ter essa questão do risco político, o que traz uma alta volatilidade, mas o que é risco para o leigo é oportunidade para o operador de opção. E mesmo com relação à média, se a gente pegar no histórico, faz sentido toda essa questão de carrego, né? Você está levando mais empresa por menos dinheiro. E é isso que importa. Sem contar que o setor de energia tende a proteger da inflação ao longo do tempo. Como a gente viu aí, na década, superou com uma certa folga o CDI. Vamos olhar aqui o histórico de payout. Payout, ela vem fazendo acima da média, mas isso deve cair, né, por questões até óbvias. Vamos dar uma olhada no PL. PL, um pouco acima da média, mas não muito. Pode fazer sentido para o momento atual. Vamos lá, o que me chama muita atenção. O que eu falei, pessoal, da necessidade de operar a opção junto com o ativo, ó. Se a gente pegar o crescimento dela ao longo do tempo, vamos ver aqui a carga de receita, vai? Olha só, temos aqui um atual de 5,75, até me surpreendeu, não esperava isso, com uma média de 1,13. Então, sim, teve crescimento de receitas, vamos ver de lucros. De lucros não. É aquilo que eu estava comentando, né? Esse tipo de papel não é o papel para você comprar e segurar. Ou você compra e vende rápido na oscilação da volatilidade por ruído político, ou você compra e segura operando opções no meio do caminho para vencer o CDI pelo carrego. Mas a gente pôde ver aqui por fundamentos que está valendo a pena, já que você vai levar 20% a mais aí de empresa em relação ao valor patrimonial. E mesmo em relação à média, ainda está barato. Ou seja, você vai estar levando toda a empresa e mais aí 20% em relação ao valor patrimonial total, em torno aí de 10% mais ou menos, em comparação à média histórica de valor patrimonial. Uma outra coisa que me chama a atenção também é a liquidez corrente, que está em 1,57, ou seja, maior do que um. A gente não, a gente não se preocupa, porque tudo que ela tem de caixa paga uma vez e meia as dívidas de até 12 meses. Então é tranquilo, tem que fazer muito barulho aqui para as coisas darem errado. Talvez, pessoal que está começando a estudar fundamento, pode se assustar um pouco com a dívida líquida, tá? É natural de empresa de energia, por ter um caixa mais previsível, se alavancar um pouco mais, tá? Então, essa dívida líquida sobre EBIT aqui de 3,21, apesar de numericamente alta, não me impressiona. E como a gente viu no gráfico, né, crescimento de receita, só que com perda de lucro nos últimos 5 anos. Ou seja, em meia década, ela perdeu a produtividade operacional, o que é normal. E de recente, a gente teve aí desinvestimento da empresa, venda de companhias térmicas. Galera, a venda de ativos numa empresa é bom pela desalavancagem, mas é ruim pela capacidade operacional. Porque toda vez que uma empresa vende, o resultado futuro dela não vai ter mais aquela outra indústria, aquela outra planta, ou aqui no caso, aquela, aquela unidade de geração térmica para gerar receita e, consequentemente, lucro. Mas sendo Eletrobras e do tamanho dela, eu acho que pode ser interessante, tá? Vamos dar uma olhada agora no nosso foco, que são as opções. Eu dei uma olhada nas longas aqui, pessoal, e realmente
não teve nenhum volume financeiro relevante, tá? O que talvez indique que não tenha para frente nenhuma notícia de grande volatilidade. Porém, mesmo em termos comuns, ela para fazer venda coberta é até que muito interessante. Vamos ver aonde começa as negociações aqui. Ó, 40 e 43 tem gente, 42 e 18 isso provavelmente é rolagem. Nenhum volume aqui, pessoal, tanto na call quanto na put curta, que justifique algum grande operacional, tá? Sinal de que aqui não tem nenhum institucional grande brincando com o papel. Fanta, mas fizeram uma negociação aqui de 80 mil. Galera, isso aqui tá na linha do dinheiro, tem formador de mercado, então é o pessoal negociando. Essa call aqui, a G41, é a call do game, é a call que o pessoal tá tradando, tá? Então, por exemplo, para você que quer pegar um movimento curto, uma trava de alta, por exemplo, pode ser interessante. 24 dias para o vencimento aí, você compra uma na linha do dinheiro e vende outra para travar. Vamos fazer o teste aqui. Comprando essa e vendendo talvez uma mais acima aqui. Poderia ser interessante aí numa trava de alta no débito, né? Se você acredita na alta da empresa e não tem tanto capital assim, claro que precisa ajustar o preço, né? Essa opção aqui naturalmente não vai ser vendida a um centavo, eu estou com o mercado fechado aqui, apenas a efeito didático. Mas aqui tem travas de alta, tanto no débito com call ou no crédito usando put, né? A gente faria o inverso, comprando uma e vendendo a outra, mas com as puts, e você teria um crédito aí na trava. Agora, no resumo do resumo, Fanta, você falou, o que você faria? Galera, eu acredito que esse papel vai dar um repique aí na semana e para pegar uns 5, 7% aí para levar a patroa para jantar, pode ser interessante, tá? Mas como a gente viu aí, é um mar de possibilidades com muita liquidez. Você consegue operar de forma tranquila, tem formador de mercado, você pode fazer a sua venda coberta mensal e apesar de ser sócio do nosso, não vou dizer estimado, mas apesar de ser sócio do nosso, infelizmente, comandante, faz parte do rolê, né? São coisas do mercado, aqui a gente tem que olhar o preço e o fluxo e não questões ideológicas, tá, pessoal? E bom, espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco diferente e a ideia é aprofundar um pouco mais aí nos papéis. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Espero acima de tudo que tenha sido útil e valeu!